Bom dia, boa tarde, boa noite. Como estão vocês? Espero que todos estejam bem. Nesta parte, daremos continuidade no estudo dos inversores. Iremos retomar a análise dos inversores multiníveis partindo do caso de duas pontes H em série e estendendo para mais inversores em série. No vídeo anterior, vimos como a associação de inversores permite obter mais níveis de tensão, além de controlar melhor o cancelamento de harmônicas e controlar o índice de modulação. Associando mais inversores, como temos aqui na figura, vemos que é possível fazer uma extensão através da utilização de 5 fontes de tensão CC com o mesmo nível de tensão, proporcionando níveis de tensão que vão de menos 5 VDC até mais 5 vezes VDC, ou seja, um total de 2 vezes 5 mais 1 ou 11 níveis de tensão aqui disponíveis em VO. A saída para uma configuração apresentada anteriormente é exibida na figura. É apresentado os 11 níveis de tensão possíveis que esta associação de pontes H apresenta. Veja que cada uma delas possui ângulo alfa apropriado. Então, cada ponte H vai ter o seu ângulo alfa de acionamento e ele vai obter uma tensão, por exemplo, particular para cada uma da associação. Então, uma vez que existe a associação série de V1 com V2 com V3, V4 e V5, VO será resultante da combinação dessas associações, dessas tensões, né? V1 mais V2 mais V3 mais V4 mais V5. Como nós vemos aqui na figura, na parte superior, né, será a combinação de V5 mais V4 mais V3 mais V2 mais V1. A série de Fourier para uma forma de onda para K pontes H associadas em série está sendo exibida na expressão. Aqui não, VO. Veja que a consideração todas são alimentadas de forma simétrica com VDC. A magnitude dos coeficientes da série é apresentado por Vn, aqui na expressão, e o índice de modulação Mi também é apresentado. De forma similar ao caso com duas pontes H, também é possível eliminar harmônicas da tensão de saída com um valor particular de índice de modulação. Então vou mostrar para vocês um exemplo bem breve aqui como resolver no MathCAD o problema de um sistema contendo múltiplas equações não lineares a fim de obter α1, α2, αk e esses mesmos valores α1, α2, αk para eliminação de harmônicos e manutenção, por exemplo, de um determinado índice de modulação específico. Bom, aqui temos a nossa planilhazinha. Então, o objetivo dela é eliminar harmônicas 5, 7, 11 e 13 com o índice de modulação Mi sendo 0,8 para um inversor similar ao que eu apresentei há pouco. Então, aqui nós temos o ponto de partida inicial para os alfas, né? α1, α2, α3, α4, α5. São ângulos iniciais com que o algoritmo deve trabalhar a solução desse sistema de equações aqui não lineares. Tá? Nós temos aqui 5 equações com 5 incógnitas e este deve ser resolvido para α1 até α5. Bom, então, utilizando aqui no MathCAD a palavra aqui given, né? Estabelecendo aqui os critérios, né? do meu sistema de equações e utilizando aqui o meu espaço de soluções, né? de 0 até π, utilizando aqui o comando find, ele consegue obter, né, com os dados apresentados anteriormente, né, os pontos de partida apresentados anteriormente, esses valores para α1, α2, 3, 4 e 5, que solucionam tanto esse sistema de equações aqui, tá, não lineares. Legal, então aqui a ferramenta basicamente é uma extensão do caso de duas pontes H conectadas em série, e aí a gente estende para 5. Legal, né? No caso de dois inversores, utilizando um padrão onde não ocorra a transferência equilibrada de energia proveniente das fontes CC, uma destas irá processar mais energia do que o outro, ou seja, um inversor irá transferir mais energia do que o outro. Se baterias forem empregadas, um irá descarregar mais rápido que a outra. Assim, é necessário empregar uma técnica chamada alternância de padrões ou alternância de razão cíclica, visando equalizar a potência proveniente de cada fonte CC. Na figura, visualizamos como é feito esse processo de alternância, em que cada inversor troca de padrão a cada meio período, equalizando o fluxo de potência. Então, para você obter essa forma de onda aqui quase senoidal, né, um inversor teve aqui um período alfa maior do que o período alfa aqui do inversor 1. Bom, para garantir a equidade da potência transferida nesse semiciclo para esse outro semiciclo, no caso aqui para o inversor 2, esse alfa aqui foi reduzido, né? Ele passou a ser menor, enquanto que o alfa para o inversor 1 foi ampliado.
Então haverá equilíbrio no fluxo de potência para os inversores e para as fontes CC associadas. No caso de inversores com mais níveis, como no caso de 5 inversores, é visualizado na figura uma proposta de equalização da potência, tal que são necessários 5 semiciclos para garantir a equidade de potência entre cada inversor. Então veja aqui como existe essa alternância de padrões, né, ó, para a ponte H5, a ponte H4, H3 e H2, né, visando equilibrar a potência advinda de cada fonte CC. Um inversor multinível, que apresenta a vantagem de utilizar uma única fonte CC ao invés de múltiplas fontes, é o conversor multinível grampeado a diodo, como mostrado na figura. Nesse tipo de circuito, os capacitores do barramento CC ficam carregados com VDC sobre 2. Então, meu VDC aqui vai proporcionar aqui um divisor capacitivo, vai ficar VDC sobre 2 em cada um desses capacitores. Iremos analisar a operação do inversor multinível observando apenas a metade da ponte. Veja que se S1 e S2, nesse caso, forem comandados a conduzir, a tensão de saída será igual a VDC. Então, entre este ponto, este nó e aqui o referencial, será igual à minha fonte VDC. Se S3 e S4 forem comandados a conduzir, como neste caso aqui, a tensão de saída será igual a 0 volt, né, deste nó para o meu referencial aqui. Se S2 e S3 forem comandados a conduzir, S2 e S3, a tensão de saída será igual a VDC sobre 2. Uma vez que existe a conexão, né, seja do capacitor, né, ou desse aqui, ó, por meio desse diodo para transferir corrente nesse sentido, ou se a corrente estiver nesse sentido, né, haverá sempre a conexão deste nó aqui a esta saída. E aí você passa a ter a aplicação de VDC sobre 2 com relação a esse nó. Dessa forma, combinando as tensões e considerando a outra metade do inversor, teremos as tensões mais VDC, meio de VDC, 0, menos meio de VDC e menos VDC, ou seja, 5 níveis de tensão. Mais níveis podem ser obtidos através do uso de mais capacitores e mais interruptores. Aqui temos um inversor multinível que é capaz de entregar 4 níveis por braço, ou 7 níveis de tensão combinando ambos inversores. Neste caso, VDC, 2/3 de VDC, 1/3 de VDC, 0, menos 1/3, menos 2/3 e menos VDC. Aqui para VO. A modulação por largura de pulso PWM provê uma forma de reduzir o conteúdo harmônico da corrente através da carga. A saída modulada do inversor, através de filtragem, pode atender requisitos de taxa de distorção harmônica mais facilmente que a comutação em baixa frequência. A figura exibe o princípio por trás da modulação PWM com a comutação bipolar, ou seja, existem apenas 2 níveis de tensão na tensão de saída VO, como mostrado aqui na figura. Vemos a portadora triangular, aqui mostrada, sendo comparada com a moduladora senoidal, ou meu sinal de referência. Quando o sinal de referência é maior do que a portadora, né, ó, nesse caso aqui, a saída se tornará mais VDC. Ó. Nesse caso aqui se torna mais VDC. Se for menor, se tornará menos VDC, como nesse caso aqui. Então, um circuito relativamente simples de um comparador desses dois sinais aqui pode ser feito de forma analógica ou pode ser feito de forma digital, vai permitir a obtenção desse tipo de forma de onda aqui, ou modulação PWM. Na modulação por largura de pulso, PWM, é relevante conhecermos algumas definições. A primeira é a taxa de modulação da frequência MF, mostrada aqui na expressão. Este é o quociente entre as frequências da portadora e o sinal de referência. Portadora e o sinal de referência. Já a taxa de modulação da amplitude, MA, é definido como quociente entre as amplitudes dos sinais de referência e a portadora. Ou seja, o valor máximo, né, em módulo da senoidal e o valor máximo em módulo da triangular. Se a MA for menor ou igual a 1, a amplitude da frequência fundamental da tensão de saída V1 é linearmente proporcional a MA, ou V1 passa a ser igual a MA vezes VDC. Então, bem aqui eu tenho alguns exemplos de casos, né, em que a frequência da triangular é 3 kHz, aqui a frequência da minha senoidal é 60 Hz, e eu vou obter um MF de 50. Já, por exemplo, se o valor de pico da senoide for 2,5 volts
e o da triangular considerada for 3,3 volts, nós teremos um MA de 75,8%. O esquema de comutação unipolar, ou de 3 níveis, a saída é comutada partindo de VDC para 0 ou de menos VDC para 0, como mostrado aqui na figura. Esta é diferente da unipolar, em que a saída é apenas alternada entre mais VDC e menos VDC. Uma proposta que permite a concepção da modulação unipolar ela é apresentada na figura. Ela utiliza uma única portadora triangular, como mostrado aqui, e 2 sinais de referência senoidais defasados de 180 graus. S1 e S4 são comutadas pela referência positiva, como nós vemos aqui, para proporcionar VA, e S3 e S2, como nós vemos aqui, comutados pela referência em 180 graus, ou essa parcela aqui. Existem outras formas de obter a modulação unipolar, tais como o uso de conjunto de interruptores em baixa frequência, na frequência da referência seguindo a polaridade desta, enquanto que outros 2 interruptores trabalham em alta frequência. Aqui podemos visualizar esse conceito, onde o braço B, como mostrado aqui na figura, trabalha comutado em baixa frequência, enquanto que o braço A trabalha comutado em alta frequência. Observe que aqui são uma única sinal moduladora e uma sinal portadora triangular que se alterna entre a parcela positiva e a negativa, a fim de obter esse formato desejado, com comutação tanto em alta quanto em baixa frequência. Iremos analisar o conteúdo harmônico de cada um dos esquemas de comutação que existem na modulação PWM. A série de Fourier para o modulador PWM bipolar é apresentada na imagem. Cada pulso K, de posição K, ele vai apresentar aqui um determinado pulso, e esse é chamado pulso de posição K. Irá apresentar uma amplitude expressa por VNK. Portanto, cada coeficiente de Fourier Vn para a forma de onda do PWM é a soma dos VNKs para os pulsos sobre um período. Então você vai ter um Vn para cada pulso que foi concebido e obtido a partir da modulação bipolar. Então você vai fazer a soma total de todos esses pulsos aqui para compor um termo Vn, para a enésima harmônica referente à modulação bipolar. O espectro da frequência normalizada para o chaveamento bipolar para m igual a 1 pode ser visualizado na figura. Então aqui a gente está visualizando o conteúdo harmônico da modulação bipolar normalizada. As amplitudes das harmônicas são função de MA, pois a largura de cada pulso depende das amplitudes relativas da onda, do seno e da triangular. As primeiras frequências das harmônicas na saída do espectro são em torno de MF. Veja que aqui MF está aqui, e aqui as frequências são todas em torno dos seus múltiplos de MF. A tabela acima indica as primeiras harmônicas na saída para o PWM bipolar. Então aqui N é considerado 1, MA sendo 1, MA sendo 0,9, 0,8 e assim por diante. E aí você tem cada coeficiente normalizado do Vn com relação a VDC para o PWM bipolar. E aqui você tem as magnitudes normalizadas para o entorno. Os entornos MF menos 2, MF mais 2. Vamos observar um exemplo numérico de como utilizar esse tipo de tabela. Bom, aqui é o exemplo de cálculo de uma inversão em ponte completa PWM com modulação bipolar. Aqui estão os principais parâmetros dele: 60 Hz, tensão de barramento 100 volts, carga 10 ohms, indutância 20 mH, e aqui o MA ajustado para 80% e o MF sendo 21. A frequência de operação é 60 Hz e a frequência de comutação selecionada vai ser 21 vezes a frequência de saída, 60 Hz. Nesse meu caso ele vai estar comutando a 1.26 kHz. Esse exercício ele pede que seja determinada a amplitude da componente da tensão de saída em 60 Hz e a corrente através da carga, a potência absorvida pelo resistor de carga e a taxa de distorção harmônica da corrente através da carga. Bom, então com isso, a gente vem aqui e expande a tensão da fundamental, nesse caso aqui vai ser 80 volts, aplicando MA vezes VDC, e a frequência em radianos vai ser FO vezes 2π. Então, para calcular a corrente, a gente tem que calcular a corrente para cada componente enésima harmônica da tensão Vn dividido pela impedância da harmônica N. Bom, dessa forma, como nós já temos aqui a fundamental, V1 já está calculada, nós já temos aqui o valor
do cálculo do valor RMS, né, para essa corrente. Aqui seria o valor de pico e aqui seria o valor RMS. V1 dividido pela minha impedância, multiplicado por 1 sobre raiz de 2. Bom, desse jeito aqui a gente obtém 4,51 amperes para a fundamental. Bom, utilizando do conceito visto previamente, a gente precisa observar como é que vai ser o valor normalizado para cada termo harmônico em torno do meu fator MF, uma vez que essas harmônicas serão todas em torno da frequência de 1,26 kHz. Bom, MF vale 21, MA sendo 0,8, apenas recapitulando, e aqui está a mesma tabelinha mostrada anteriormente. Dessa forma, a gente calcula aqui a 21ª harmônica e mais 2 e menos 2, a 19ª e a 23ª. Tá? Utilizando essa tabela aqui, ó, vendo que o nosso MA é 0,8, então a gente vai consultar nessa coluna, a gente vai consultar essas três linhas. Então, na frequência da harmônica da comutação, na 21ª, vai ser 0,82 vezes VDC. Então, a tensão da 21ª será 82 volts. Menos 2, na harmônica do número 19, vai ser 0,22 vezes VDC. Está aqui, 0,22 vezes VDC, ou 22 volts. E da 23ª, né, seria 21 mais 2, seria também 0,22, ou 22 volts. Então, dessa forma, os valores RMS para cada uma dessas componentes, basta a gente colocar as magnitudes, né, as amplitudes, dividido pela impedância naquela harmônica, multiplicado por 1 sobre raiz de 2, para obter os valores RMS da frequência da comutação e dos termos harmônicos em torno dela. Bom, então para nós termos uma noção aqui dos valores, essa componente aqui, 21 RMS, vale 0,36 amperes, né, uma vez que esse termo aqui de impedância da 21ª ele é um valor considerável, e assim são os demais termos. Vamos ver aqui, por exemplo, da 23ª, 0,09 amperes. Então, associando e fazendo o cálculo da eficácia total, considerando todos esses termos harmônicos, veja que o meu valor da corrente eficaz dá 4,534 amperes. Neste caso, fazendo a utilização do valor RMS multiplicando pela resistência de carga, eu obtenho 205 watts sendo transferidos a essa carga RL. Bom, fazendo uso do conceito de taxa de distorção harmônica, né, pegando todos os termos harmônicos relevantes e dividindo pela fundamental, a gente obtém que a taxa de distorção harmônica dá 8,669%. Bom, mais abaixo, eu tenho aqui um outro exemplo, que é o projeto e escolha das frequências de operação em inversor, cujas características são apresentadas. A tensão de saída é 75 volts eficaz, é o objetivo, tem que trabalhar em 60 Hz, tem que ter uma tensão de barramento de 150 volts, carga de 12 ohms e indutância de 60 mA. O objetivo é determinar a frequência de comutação tal que a taxa de distorção para essa carga seja inferior a 10%. Então, usando conceitos similares, a tensão eficaz, né, o valor de pico da fundamental será 75 por raiz de 2. Isso, utilizando uma tensão de barramento de 150 volts, a gente chega à relação de MA de 0,707, ou 70,7%. Bom, utilizando aqui as ideias de impedância para essa carga, né, a impedância, por exemplo, aqui para a fundamental será 25 ohms. Então, a corrente para esta impedância aqui, na fundamental, o valor de pico vai dar 4,14 amperes. Então, como nós objetivamos que a minha taxa de distorção harmônica tem que ser inferior a 10%, e esta depende dos componentes, do somatório de todos os componentes das enésimas harmônicas ao quadrado, em raiz, já sei aqui o valor de 1 RMS. Então, como esse valor aqui multiplicado por 10%, logo essa radiciação aqui, o resultado dessa radiciação, tem que ser menor do que esse resultado, como a gente vê aqui. Então, uma vez que a parcela dominante na taxa de distorção harmônica está na frequência da portadora, ou seja, na minha MF, então esse termo aqui ele vai se aproximar por IMF RMS, que basicamente é o valor de pico dividido por raiz de 2. Então,
Fazendo essa aproximação, o IMF-RMS tem que ser inferior a 10% do I1-RMS. Bom, como nós sabemos qual é o MF, como nós sabemos quanto é 10% de I1, está aqui o meu IMF, tem que ser um valor inferior a 0,414 amperes. Então, se nós consultarmos essa tabela para esse índice de modulação de 0,7, ele vai apresentar uma tensão VMS sendo 0,92 VCC, ou seja, utilizando VDC de 150 volts vezes 0,92, a gente obtém um valor VMF de 138 volts. Bom, sabendo que a minha corrente MF tem que ser 0,14, um valor menor do que esse, então a minha impedância naquela frequência vai ser 333 ohms, aproximadamente. Daí, uma vez que para frequências elevadas o termo reativo ele se torna muito mais preponderante que o termo resistivo, então eu só vou levar em consideração aqui a parcela indutiva, né? Então MF vezes 2π vezes a frequência de 60 Hz vezes 60 mA tem que ser maior do que a minha impedância ZMF, que no meu caso é 333 ohms. Assim, o meu MF tem que ser superior a ZMF dividido pela minha impedância, minha parcela reativa indutiva. Assim, a gente obtém aqui um valor de 14,728. Bom, se nós adotarmos MF como 15, a estimativa para o conteúdo harmônico não será adequada, uma vez que poucos termos foram considerados na estimativa da aproximação da taxa de distorção harmônica. Logo, adotamos o próximo termo ímpar, ou MF, será 17, ou uma frequência da minha portadora triangular será 1,02 kHz. Então, um exemplozinho bem legal de como é que se dimensiona inversor frequência para aplicações de potência, utilizando a ideia de taxa de distorção harmônica e cálculo de inversores. Com o esquema de comutação unipolar, as frequências da saída começam dessa vez em 2MF. Aqui, vemos que este esquema de comutação apresenta menos conteúdo harmônico que a comutação bipolar. A tabela exibe as primeiras harmônicas na saída para este esquema de comutação. Veja que aqui é 2MF mais ou menos 1, né? É todo em torno aqui de 2MF, menos 1 e mais 1. E aqui é 2MF mais ou menos 3, é um pouco mais para cá e um pouco mais para cá. A metodologia de uso é similar à que foi apresentada no caso bipolar. Você adota aqui o seu índice de modulação e aí vem consultar aqui na tabela quanto é que é o fator que vai ser aplicado, né, para Vn por VDC. Você vai multiplicar isso aqui por VDC para você obter a sua tensão para a enésima harmônica desejada. Legal, né? Na figura, temos uma forma de simular no PSpice as modulações PWM utilizando fontes de tensão e tabelas, realizando através de blocos de operação matemática ou fonte de tensão controlada por tensão. Aqui é a operação matemática, aqui é um seno e uma triangular. Tá? É feita aqui a subtração e comparação com relação ao módulo para simular através de função matemática a forma de onda da tensão de saída imposta aqui a minha carga RL. O nível de detalhes que deve ser simulado vai depender do projetista. Aqui, por exemplo, utilizando tabela, tá? E fonte de tensão. Vamos observar como conceber a modulação bipolar e unipolar no PSIM. Bom, aqui nós temos já a simulação concebida no PSIM, que vai apresentar a modulação bipolar. Veja que todo o circuito parte da comparação da senoide, com o meu índice de modulação aqui já acertado para 0,8. Aqui está setado como amplitude. E aqui a portadora triangular, razão cíclica de 0,5, um offset de menos 1, um valor pico a pico de 2 e uma frequência múltipla de 60. Nesse caso aqui, 17 vezes 60. Similar ao que nós concebemos na planilha mostrada. Bom, a saída desse comparador é então injetada aqui no meu circuito, que vai proporcionar o tempo morto necessário aqui entre a comutação desses dois interruptores, visando evitar curto de braço nas aplicações reais. Você pode muito bem pegar esse valor aqui do mono astável e setá-lo para um valor bem reduzido. Lembrando que quanto maior for esse valor aqui da largura de pulso, mais tempo você passará dando a esse conjunto aqui de interruptores, né, pulso zero para todas as 4 chaves. E aí basicamente ele entrará em roda livre com os diodos da ponte. Vamos ver aqui essa simulação. Bom, está aqui o nosso resultado de simulação. Bacaninha. Então nós temos aqui a nossa portadora
triangular, nosso sinal modulador senoidal com valor de pico de 0,8 e a minha triangular indo de -1 a 1. Veja aqui que nós temos os comandos para A, colocar aqui do lado, A, né? Gate para o A, aqui, e gate para o B, chave inferior, aqui. Veja como é a concepção que se realiza da forma de onda resultante dessa comparação. Embaixo, nós temos a tensão de saída VO2, né? Ou seja, existe a computação de -100 até 100, e a corrente respectiva na carga, já com a cara mais senoidal. Vamos observar como é a forma de onda, o espectro dessas formas de onda aqui, principalmente da tensão de saída e da corrente na carga. Bom, veja que nós utilizamos 17 vezes 20 kHz. Tá? Isso dá a frequência de aproximadamente 1.02 kHz. Então vamos reduzir aqui nossa escala para 5.000 Hz. Então veja aqui que a nossa frequência está aqui a fundamental, né, do VO e da corrente através da carga. Aqui está a MF 17, né, e aqui os demais múltiplos de MF, conforme nós visualizamos aqui na tabela, para a modulação bipolar. MF, 2MF, 3MF, 4MF e assim por diante. MF, 2MF, 3MF, 4MF e assim por diante. Veja que aqui é MF, aqui é mais 2MF e aqui é menos 2MF, como mostrado. Legal, né? Isso aqui eu deixo a cargo do aluno para ele investigar melhor esses valores e compará-los com os valores obtidos na planilha. Bom, vamos ver agora a simulação do modulador unipolar. Veja que é mais sofisticada. Aqui eu tenho uma única portadora triangular e aqui meu sinal senoidal, né, meu sinal de referência, ele passa por um comparador e passa por outro comparador aqui com o sinal -1, que vai proporcionar essa inversão de 180 graus. As saídas elas são transferidas então agora para dois monoastáveis, né, dois circuitos de separação e tempo morto, e elaboração de tempo morto. Esse aqui para um braço chamado B e esse aqui para o braço chamado A. A ideia aqui é similar, nós mantemos a tensão de barramento CC em 100 volts e a característica da carga também similar. Vamos ver o resultado de simulação. Pronto, mais uma vez temos aqui, né, a nossa portadora triangular e agora meus dois sinais senoidais de referência. Aqui já vemos a tensão de saída VO, a diferença de potencial aqui na ponte, a corrente através da carga, aqui multiplicado por 20 para facilitar a visualização. Veja que é bem diferente do outro caso, né, com modulação bipolar. Né? E aqui nós temos os comandos comparativos para o braço inferior A, o braço superior A e o braço superior B. Vamos comparar agora o espectro da tensão de saída da corrente através da carga. Mais uma vez, mudando aqui a faixa para 5 kHz. Veja agora que ele foi para 2MF. Né? Aqui, ó, 2 vezes 1.02 kHz vai lá para os seus 2 kHz aproximadamente. Né? Então está aqui, respectivamente. Então, cada componentezinha dessa está aqui, ó, 2, 4 e assim por diante. Então, mais uma vez, eu deixo para o aluno visualizar e tentar extrair a informação desse tipo de problema. De cara, já dá para ver que o conteúdo harmônico ele é menor. Se nós pudermos visualizar aqui a taxa de distorção harmônica, por exemplo, de VO e de IL, comparativamente, vai dar menor do que o caso de modulação bipolar. Aqui, ó, THD fundamental. Por exemplo, de VO está dando 0,7% para o VO. Vamos comparar esse mesmo caso. E para a corrente está dando 0,02%, bem baixo.
Vamos comparar agora com o bipolar. Aqui, ó, vê, ó, 1,4% e IL2 está dando 0,09. Tá? Veja que é um valor bem mais elevado. Bacana, né, pessoal? Então, com isso, nós temos aqui um comparativo bem interessante da modulação unipolar versus a comparação com a modulação bipolar. O autor ele traz esse tipo de simulação, no caso aqui no PSPICE, e o que eu apresentei há pouco no PSIM também é similar. Aqui nós temos a forma de onda para modulação do tipo bipolar, apresentado anteriormente, né? O espectro da tensão e o espectro da corrente, também similar ao que eu apresentei lá no PSIM. E aqui para modulação bipolar, utilizando mais detalhes, né? Com chaves, com consulta de tabelas, né? Diodos e assim por diante. Aqui para modulação unipolar, uma forma de obtê-la, utilizando fontes de tensão e operações matemáticas no PSPICE. E aqui o resultado para MA sendo 0,9, MF sendo 21, aqui resultando num THD de 6,1%. Se for utilizado bipolar com MA sendo 0,9, porém um MF indo agora para 41, ou seja, 41 vezes a fundamental, o THD vai ser 3,2. Comparativamente com a modulação unipolar, utilizando o mesmo índice de modulação, sendo 0,9 e um MF de 10, a taxa de distorção harmônica para esse exemplo está dando 3,6%. Tá? Veja que é bem baixo, mesmo com o MF sendo relativamente baixo. Nesse caso aqui ele está operando com comutação em 600 Hz, né? Se essa forma de onda da senoidal for operada a 60 Hz. A obtenção dos sinais necessários para a operação da comutação em baixa frequência ou em alta, através de modulação PWM, apresenta uma tendência para o uso de microcontroladores DSPs que vem desde a década de 80, uma vez que se tornaram baratos, acessíveis, muito rápidos e permitem incorporar uma centena de funcionalidades que aprimoram a operação dos inversores de sua aplicação. Vou lhes apresentar um vídeo na bancada de uma aplicação moderna desse tipo de modulação PWM, utilizando o ambiente STM32 e ARM. Bom, pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês aqui a nossa bancada um exemplo de aplicação da utilização das ideias que estão por trás do acionamento de inversores e modulação PWM de forma mais moderna. Ao fundo ali a gente tem o nosso osciloscópio já operacional e aqui a gente vê que ele está sendo utilizado junto com a porta de captação de informação digital, conectada aqui à minha plaquinha, e aqui a minha plaquinha também tem duas ponteirinhas conectadas de forma entre duas entradas analógicas aqui, canal 1 e canal 2, respectivamente. Aqui a placa, a gente está utilizando uma STM32F334R8, uma ST núcleo, tá, da STM32. São máquinas bastante poderosas, ARM. Esse aqui é um Core F3 e ele é feito para acionamento de circuitos e conversores de potência. Então vamos aqui à tela do osciloscópio ver o que a gente tem rodando aqui nessa aplicação. Bom, aqui foi pensado numa aplicação para trabalhar com um inversor, certo? Com modulação PWM diferenciada. Ele está aqui na aplicação com esse acionamento de um braço em baixa frequência e aqui o acionamento de um braço em alta frequência. É um PWM modificado a fins de obter 3 níveis de tensão, respectivamente, na ponte H. Então, o que a gente tem aqui é basicamente toda a sequência configurada e acertada para a operação em malha aberta de um inversor. Bom, além de você ter aqui o acionamento da parte de baixa frequência, eu estou mostrando mais outros sinais. Vamos dar aqui uma olhada melhor. Bom, aqui a gente está vendo que a frequência ajustada aqui para o canal 1 está a 60 Hz. Aqui, ó. Aqui são os sinais complementares. A frequência aqui do canal 2 que a gente está vendo aqui é 1 kHz, que esse aqui é uma base de tempo que é utilizada para ajustes de software, né? Por exemplo, você ter 1 milissegundo de base de tempo para outras aplicações, por exemplo, uma temporização de start, por exemplo. A frequência base da comutação aqui do inversor está sendo visualizada aqui, né? Uma parte está sendo 120, outra parte está em 17
kHz, 17.9 kHz. Tá? Então, quando a gente aplica aqui o zoom, a gente consegue ver esse nível de detalhes da operação em modulação PWM, senoidal PWM. Tá? Dá para visualizar bem legalzinho aqui. Se eu der o single e visualizar para cá, ó, você vê que à medida que o tempo vai evoluindo, né, a razão cíclica ela começa reduzida e vai evoluindo aqui até 100%. Nos outros canais, a gente tem aqui outras informações relevantes para a aplicação. Por exemplo, aqui no Digital 4, observe que é feita uma sincronia para o centro da minha amostragem, né, o centro da minha portadora triangular. E o canal D5, tá? Veja que ele está operando no dobro da frequência do canal D2. Ele aqui é utilizado para fazer o acionamento de um outro conversor. Por exemplo, um conversor forward, para poder pegar, digamos, de 48 volts, levar para 400 volts, através da isolação com o transformador. E aqui no canal 1, aliás, aqui no canal 2, né, a gente viu, é o meu circuito, meu sinal que proporciona uma base de tempo para algumas aplicações. Então, nas aplicações modernas de inversores, é muito comum utilizar as plataformas, né, um DSP, uma arquitetura mais moderna, um DSPIC ou um mesmo ARM, que contenha todas essas funcionalidades, né, que permita você construir sinal de modulação, proteção, temporização, comunicação e aplicações mais sofisticadas. Bacana, né? Então, quem vai trabalhar com esse tipo de aplicação precisa ter todo esse tipo de ferramental à mãos. Legal, né? Gostaram aí do vídeo? Bacana, né, pessoal? É sempre bom ter uma parte teórica, uma parte no simulador e a apresentação funcional ali na bancada. Com isso, chegamos ao fim da segunda parte acerca de inversores. Espero que o conteúdo esteja adequado. Fiquem bem, abraços e até a próxima.